E aí, tranquilo? Sossegado? Meu nome é Rafael Medeiros e eu vim aqui te dar uma força para a prova da Polícia Civil do Maranhão. Você que está estudando aí, quer passar nesse concurso na área que vou lecionar para você de Direito Penal, trazer algumas dicas. Não tem como eu falar de todo o edital, então por isso eu trouxe só uma parte. Iniciando aqui, falar sobre a parte geral, de acordo com esse edital pela Banca CESP. Lembrando que a aplicação da lei penal é muito recorrente em prova para a Banca CESP, por ser uma banca legalista. Então devemos estudar muito a lei. A lei para a Banca CESP é a coisa mais importante para a sua prova de concurso. Ou seja, decore bem o Código Penal e outras leis. Assim você já garante pelo menos uns 70% da sua prova de direito de acordo com a literalidade da lei. Aí vem a doutrina. Então aqui eu vou passar um pouquinho sobre a lei e alguns conceitos doutrinários. Basicamente, antes de punir qualquer crime, tem que existir a lei anterior. Lei anterior. Olha só, estou falando de um tempo, não estou falando que é lei anterior. Falando em momento, quando que pode existir o crime? A partir daquela lei que está em vigência. Não é apenas a sua publicação, ela deve estar em vigência. Ou seja, a lei penal no tempo é um dos temas mais recorrentes para a Banca CESP. E aí estudamos os artigos 2º ao 4º. E aí eu faço uma inclusão na contagem de prazo, que também está previsto no seu edital. E aqui vamos falar, no caso, a lei penal no tempo. Lembrando que a regra é de se aplicar a lei penal que está em vigência. Ou seja, é o princípio chamado de tempus regit actum. Ao pé da letra seria o tempo rege o ato, mas colocamos de uma outra forma que se aplica a lei penal do tempo do crime. Então você deve decorar essa regra. A regra é de se aplicar a lei do tempo do crime. Excepcionalmente, adota-se a teoria chamada de extraatividade. A extraatividade da lei é um gênero. E aí ela tem duas espécies, que é a ultratividade e a retroatividade. A ultratividade da lei quer dizer que ela continua vigorando, ou seja, ela vai para frente. E a retroatividade, ela volta no tempo. Você deve pensar nessas duas setas. E deve saber também uma coisa muito simples. A retroatividade da lei penal só existe quando benéfica. Nunca para prejudicar o réu. Ou seja, a ultratividade vai existir para prejudicar e para beneficiar. Mas para retroatividade, para voltar no tempo, só em benefício do réu. Nunca para prejudicar ele, porque é um direito fundamental da Constituição Federal. Ou seja, cláusula pétrea, não pode retroagir para prejudicar o réu. Beleza? Continuando aqui, falamos da teoria adotada para o tempo do crime. Estou falando de lei penal no tempo e existe um tema aqui dentro, que é chamado tempo do crime. E aí tem três teorias, mas a gente deve saber qual é a adotada pelo Código Penal. É a teoria da atividade, beleza? Teoria da atividade, ou seja, no momento dessa atividade, é considerado o momento do crime. Ou seja, aqui você vai colocar a teoria da atividade no momento da ação ou da omissão desse crime, independentemente de quando for o resultado que se consumou esse delito. Olha só, o Código Penal não adota a teoria do resultado. Estamos falando de Código Penal e não CPP. Então colocou na sua prova que o Código Penal adota a teoria do resultado, você já risca, não adota. Para o lugar do crime, adota a teoria da ubiquidade, omista. E do tempo do crime, teoria da atividade, beleza? Tranquilaço aqui. Então tem essas três teorias, atividade, ubiquidade e o do resultado. Do resultado, não adota no Código Penal, beleza? Lembre-se de uma dica importante. Aqui, ó, você coloca o luta. Lembre-se do luta. O luta, o que que é? Olha só, lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Beleza? Lembre-se do luta. Tranquilaço? Beleza? Falando mais sobre esse tema, e que é muito recorrente, é quando se trata do chamado abolitio criminis. Aqui tá fácil, né? O latim
o português é a língua mais próxima do latim, ou seja, abolição do crime. Abolição do crime. É a exclusão do crime. Aqui, quem está preso vai ser solto. E quem vai praticar essa conduta que não é mais considerada crime é fato atípico. Ocorre, então, a supressão formal e material. Fique muito atento com isso, ó. Ocorre a supressão formal e material. Quando eu falo em supressão formal, eu estou falando da lei. Saiu a conduta criminosa. E a supressão material? É eu, é você, somos nós. Monstro sai da jaula. Supressão material, sai. Muito cuidado, porque você verá que existe um princípio chamado continuidade normativo típica. E nela ocorre só a supressão formal. E aí a gente vai abranger melhor sobre esse tema. Falando sobre algumas características do abolício criminis, você deve ter em mente que ela não respeita a coisa julgada. Ou seja, sempre para beneficiar o réu. Se ele está preso, olha só, se ele está preso, muito provavelmente já ocorreu o trânsito em julgado. E aí vai excluir todos os efeitos penais. E ele é solto. Nem reincidência ele vai ter. Mas muito cuidado, falei só efeitos penais. Além disso, ocorre a supressão formal e material, como eu já tinha falado, e é uma causa extintiva da punibilidade, que eu falei. Quem está preso é solto. Então aqui uma característica importante. Causa extintiva da punibilidade para quem está preso. Mas e quem vem praticar essa conduta que não mais existe no código? Aí seria fato atípico, beleza? Mas consideramos aí como uma causa extintiva da punibilidade, de acordo com o artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Aqui ocorre a retroatividade, porque vai beneficiar os atos que ocorreram para essa pessoa que está presa, beleza? E aqui, como eu tinha comentado, da exclusão dos efeitos penais. Já comento sobre o juízo da execução. Veja bem, todos os efeitos que ocorrem da retroatividade, quem aplicará será o juízo da execução. Então aqui não só para o abolício criminis, beleza? Mas tudo que se tratar de benefício para o réu, Pode ocorrer uma nova lei e ela coloque uma pena menor. Não precisa ser o abolício crime necessariamente, mas quem aplicará isso será o juízo da execução, não o juízo da condenação. Você imagine que uma pessoa mate, sei lá, cometa um homicídio qualificado lá na cidade de Rio Branco. E aí ele é levado para a penitenciária de Catanduvas, no Paraná. E aí ocorre uma lei melhor para ele. Vai mandar ele de novo lá para o Rio Branco para colocar essa nova lei melhor para ele? Não, pode ser o juízo daqui, de Catanduvas, beleza? Por isso que é o juízo da execução que aplica esse benefício para o réu, de acordo com a súmula 611 do STF. Estava comentando sobre a exclusão dos efeitos penais. E tome muito cuidado aqui, ó, porque é só efeitos penais. Os extrapenais, eles se mantêm, eles continuam vigorando. Por exemplo, a reparação do dano. Isso seria um efeito civil e se mantém. A obrigação de reparar o dano produzido pelo meliante continua vigorando. Ele deve ainda assim pagar esse dano que ele causou, mas ele sai da cadeia, ele é solto, beleza? Aqui algumas características recorrentes em provas sobre esse tema. Falei sobre o princípio da continuidade normativo típica, que aqui eu estava mencionando a você e que deve ter um cuidado muito grande, porque aqui ocorre apenas a supressão formal, apenas a supressão formal, não ocorre a supressão material. Como exemplo, existia o atentado violento ao pudor. Hoje, essa conduta está riscada no Código Penal. Você entra lá, tá com a taxada assim, ó. A palavra está taxada, está revogado. Mas essas condutas passaram agora para o estupro. Então, quem praticou atentado violento ao pudor continua preso. Ele não é solto, ele continua preso, porque essa conduta passou a integrar um novo crime.
Ou seja, ocorreu só supressão formal, só saiu aquele artigo, mas ele passou para outro lugar. Então existe a conduta ainda material, beleza? Só supressão formal ainda é crime. Cuidado com isso daqui em comparação com abolicio crimes. É muito recorrente em prova, beleza? Já tinha comentado sobre a retroatividade benéfica, mas é muito comum a banca perguntar isso daqui, ó. A irretroatividade da lei penal é a regra. Olha só, irretroatividade da lei penal como regra. Como regra, essa é a regra. Aí, excepcionalmente, uma exceção que ela retroagirá para beneficiar o réu. A retroatividade benéfica é exceção, exceção. E eu falei aqui, ó, do artigo 5º, inciso 40 do Código Penal. É o artigo da Gisele. Olha lá, XL, viu? Então lembre disso daí, o artigo da Gisele, beleza? Continuando aqui, falar sobre a lei penal excepcional ou temporária. Essas daqui ocorrem em momentos pré-definidos pelo Poder Executivo ou então em situações de calamidade, ou seja, excepcional, situação de calamidade, enquanto perdurar essa situação, beleza? Ou guerra, calamidade, catástrofe, beleza? E a temporária, que tem um tempo pré-definido, de início e fim. Assim, quando essas condutas foram praticadas durante essas leis e elas são autorrevogáveis, continua os seus efeitos, para assim existir o processo e a condenação dessa pessoa. Ou seja, elas possuem ultratividade e são autorrevogáveis. A temporária tem prazo certo para terminar e a excepcional, enquanto durar a situação de calamidade. Então elas são ultraativas. Ultraativas. Imagine aqui que uma pessoa cometa uma conduta em X1, durante a vigência de uma dessas leis. Durante a vigência de uma dessas leis. Em certo momento, elas foram autorrevogadas. Então ele praticou a conduta aqui. Aí ele pensa, agora eu tô isento, tô de boa. Ou seja, imagine que na lei temporária, época da Piracema. Aí, em outro momento, o juiz vai condenar ele sim. Vai condenar ele sim. Ou seja, ela continua vigorando, ela tem efeito, ó. Vai para frente, como se ela tivesse eficácia no momento da prolação da sentença. Isso que é a ultratividade, ela continua vigorando, beleza? E também existe uma característica importante para nós sabermos aí, de acordo com o STF, de acordo com a súmula 711 do STF. Olha as súmulas semelhantes, 611 e 711. Tem que ler, beleza? É sobre os crimes permanentes ou continuados. Ou seja, se as condutas ou a conduta, porque nos crimes continuados há várias condutas, vários crimes. E no permanente é uma conduta, só que ela se protrai no tempo. Se enquanto estiver acontecendo essas condutas criminosas, continuar uma lei ou entrar em vigor a última lei que será aplicada, mesmo que mais gravosa, Percebeu aqui em cima, ó? E retroatividade da lei penal como regra, retroatividade benéfica. Mas aqui é diferente a situação, que é diferente. Porque no crime permanente, você imagina que é um sequestro, perdurando, sei lá, 8 meses. No primeiro mês, tinha uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. No terceiro mês, entrou a pena agora de reclusão de 8 a 20. Ele só libertou a pessoa no 8º mês. Vai se aplicar a última lei, que é a lei penal do tempo, tá certo? Beleza? E nos crimes continuados, se é aquela pessoa que pratica, digamos, vários furtos, está praticando vários furtos, e entre eles entra uma nova lei, mais gravosa, vai se aplicar ela. Mas olha só o que eu falei, é a última lei antes de terminar a conduta criminosa. Ela pode ser benéfica, beleza? Mas então, ela pode ser gravosa ou benéfica. Mas tem que lembrar de uma palavra importante. Antes de terminar a conduta criminosa, antes de sua cessação. Muito cuidado, não é antes de entrar a lei em vigor. É antes de terminar a conduta criminosa, sua cessação da conduta criminosa. Beleza? Falar sobre a contagem do prazo, bem breve e bem leve, beleza? Na contagem de prazo, estamos aí diante do artigo 10 do Código Penal. Eu também falo das frações não computáveis, que é o artigo 11. Falar bem breve aqui, que pode cair algo e a literalidade da lei. Basicão. A contagem do prazo, importante saber que o dia do começo, ele é incluído
Muitas provas colocam que se exclui o dia do começo. Não, lembre-se disso, inclui-se o dia do começo. Ou seja, o meliante ganha esse dia. Ele ganha mesmo, ganha mesmo. Vai entender aqui na sequência. O calendário utilizado é o calendário comum, o calendário civil, ou também chamado de gregoriano. Muito cuidado, tá? Que gregoriano, as pessoas pensariam, nossa, mas isso é um termo muito técnico. Na verdade, não. Foi um papa que criou esse calendário, muito antigo, muito tempo atrás. Então você deveria saber, né? Deveríamos saber. E a banca já cobrou isso, utilizando o calendário comum ou também chamado de gregoriano. Mas nunca, nunca para o direito penal se utiliza o calendário forense. Cuidado com isso daqui. É muito comum vir em prova e colocar calendário forense. Vai dizer que não. Calendário forense, não. Porque esses prazos são fatais. Eles não têm interrupção. Beleza? Falando nesse tempo aqui, não estou falando da prescrição, tranquilo? E aqui no calendário forense seria aquele que tem feriado, tem domingo, mas o crime não descansa. Existe crime no domingo e se o meliante tem que ser solto no domingo, ele vai ser solto no domingo para assistir as trapalhadas aí no domingão, beleza? Além disso, os dias, os meses e os anos são contados dessa forma. Ou seja, você está vendo horas aqui? Não. Então colocou horas, você também vai riscar, beleza? Olha só, é dias, meses e anos. Horas não. E o porquê? Porque as frações de dia são desprezadas. O que é uma fração de dia? É horas. É horas. Então, se trouxer na sua prova em horas, tá errado, beleza? E tem que colocar que são desprezadas as frações de dia, bem como as de valor, as frações de cruzeiro. Cruzeiro não tem mais, né, na época, mas pensar na pena de multa, as frações não é possível. Você pensaria, então, que um juiz, na hora de aplicar a pena, e também na hora que a pessoa é presa, não vai se considerar aqueles minutos, aquelas horas. Se ele for preso às 23 horas e 45 minutos, ele ganha tudo esse dia, ele ganha todo esse dia. Pô, 15 minutos para acabar o dia, ele ganhou o dia inteiro é dele, beleza? Cuidado, tá? Então os minutos, horas, segundos não se contam. Temas importantes também que são recorrentes em prova é aquele que fala sobre o concurso de pessoas. Mas tenha cuidado, tá? Porque teve uma certa alteração no Código Penal. Ou seja, pode falar em concurso de agentes e concurso de pessoas. Embora a banca CESP já vinha em algumas provas ela colocar como agente sendo executor do crime, mas concurso de agentes é sinônimo de concurso de pessoas, que vão nos artigos 29 ao 31 do Código Penal. Esse tema se refere à teoria monista temperada. Essa é a regra adotada pelo Código Penal. Monista é de mono, ou seja, unitária ou igualitária. Ou seja, vai responder pelo mesmo crime. As pessoas que tiveram condutas relevantes para o crime responderão na medida da sua culpabilidade para aquele crime. Essa teoria divide quem é autor de partícipe. Mas olha só, a doutrina tem chamado de temperada, pois admite exceções. Então, as exceções estão dentro do artigo 29 e se refere à teoria dualista. A teoria pluralista, que é aquela que responderá por crimes diversos, não está no Código Penal explicitamente, mas está nos crimes em espécie. Aqui responderão por um crime, um indivíduo, e o outro por um outro crime. Vou colocar aqui alguns exemplos, então. A teoria monista temperada, você vai colocar que é crime único. Eles responderão pelo mesmo crime, crime único. Na dualista, estamos se referindo aos parágrafos 1º e 2º do artigo 29, ou seja, a participação de menor importância e a cooperação dolosamente distinta. Se o agente, nesse segundo caso, ele queria praticar um outro crime menor, aí sem saber o seu amigo, seu comparsa pratica um delito maior, ele responderá por aquilo que ele queria fazer, o delito menor. Mas se lhe era possível imaginar aquela conduta mais gravosa, a pena é aumentada de até metade. Então existe hipótese de aumento de pena na parte geral do Código Penal. Eu já vi isso em prova, falando que não existe aumento genérico na parte geral do Código Penal, mas existe aqui, ó. Existe, tá? Então existe hipótese de aumento de pena. E o parágrafo 1º fala da participação de menor importância, que é a hipótese
de diminuição de pena. Beleza? Então cuidado aqui com referência à teoria dualista. Na teoria pluralista, que aqui responderão por crimes diversos, você imagine o aborto. A mulher, a gestante que autoriza que um terceiro lhe pratique o aborto, ela responderá pelo artigo 124, o autoaborto, e esse terceiro pelo artigo 126. Então, olha só, já estou colocando aqui alguns crimes que são recorrentes em prova e que está no seu edital. Então, cuidado aqui sobre esse tema, falando dos artigos 124 e do artigo 126, beleza? Além disso, é muito recorrente em prova quais são os requisitos para o concurso de pessoas. Estou falando aqui de uma forma genérica, ou seja, para infração penal, não é só crimes, tá? Para infração penal, de um modo geral, ou seja, contravenção ou crime. A doutrina majoritária cobra 4 requisitos. Tem doutrina que coloca 5 e até 6, mas você vai adotar como 4 requisitos, que é isso que a banca CESP tem adotado. Primeiro deles, óbvio, né? Pluralidade de agentes, tem que ter mais de uma pessoa e mais de uma conduta. E essas condutas devem ser relevantes, ou seja, a conduta inócua, aquela que não faz diferença alguma para o crime, é impunível, não tem punição, beleza? Deve existir o liame subjetivo, ou seja, o vínculo psicológico dos agentes. Eles têm que querer praticar o mesmo crime, não tem necessidade de prévio ajuste. Percebeu isso que eu estou falando? Esse liame subjetivo é a vontade de praticar o mesmo crime, mas não tem necessidade de se combinar antes, porque veremos aí que existe a coautoria sucessiva. Um terceiro partícipe ou autor, ele entra na execução de um terceiro, na execução, querendo praticar o mesmo crime, mas ele não se comunica, mas ele olha e fala, ah, eu quero praticar esse mesmo crime. Já falaremos sobre isso. E o último requisito aqui é a identidade de infração penal. Ou seja, para o mesmo crime. Essa identidade não é o RG, mas é a identidade de um, para o mesmo crime, ou contravenção. Por isso que é infração penal. Então, olha só, esse detalhe importantíssimo. Não necessita de prévio ajuste. Muitas pessoas confundem o liame subjetivo com o prévio ajuste. Cuidado, tá? Não confunda isso, não tem necessidade. Você verá a coautoria sucessiva. Quando falamos em autor, na autoria, devemos conhecer a regra e as exceções. A regra é a teoria restritiva do autor, ou seja, se restringe aquele que executa o verbo do crime, aquele que pratica a conduta criminosa. Quem não executa, mas ajuda de alguma forma para o crime, será partícipe. Então, a regra geral é a teoria objetivo formal. Formal ao pé da letra, objetivo formal. Quem executou é autor. Quem não executou, mas ajudou, partícipe. Mas STJ e STF já têm colocado a aplicação com o objetivo material. Mas essa é a regra, objetivo formal, beleza? Teoria restritiva do autor. Como exceção, é a teoria do domínio do fato. Ou seja, na teoria do domínio do fato, também se distingue quem é autor e quem é partícipe. Mas aqui vai aumentar quem é autor. Algumas pessoas que seriam partícipes aqui em cima serão autores, ou seja, o autor intelectual, aquele que comanda o crime, o autor de escritório. Você imagine uma organização criminosa, ela só existe por causa daquele chefe, do mandante, então ele também será autor desse crime, embora ele não execute nada desses delitos. Imagine tráfico de drogas, ele só mexe com o dinheiro e as pessoas estão mexendo com as drogas. Essas pessoas que mexem com as drogas serão os autores propriamente ditos. E aquele que comanda é o autor intelectual ou autor de escritório, pode ser chamado também autor de escritório. E aqui em cima é aquele que executa necessariamente. Então aqui o autor intelectual seria um partícipe, mas ele se torna um autor. Existe também agora a definição de autor mediato. O autor mediato é aquele que controla uma pessoa que não é punível, que é inculpável, que não tem dolo, e ele utiliza ela para praticar aquele crime. Essa pessoa, autor imediato, se torna meio para ela, então não tem concurso de pessoas aqui. Aqui nos coautores seria mais de uma pessoa, e aqui que entra o tema do concurso de pessoas, e o partícipe também seria aquele que não tem o domínio do fato, mas de alguma forma ajuda para o crime. Você imagina que os partícipes aqui
normalmente traz em prova a instigação, o auxílio, a determinação. Normalmente essas palavras se referem a partícipes, beleza? Sobre a autoria imediata, vamos ver onde se aplica a autoria imediata. A autoria imediata não existe concurso de pessoas, porque ele utilizou uma pessoa como meio. Não tem, beleza? Não tem concurso de pessoas. Quando eu falar coautores, tem mais de uma pessoa. Autor é um só. Então, autor imediato não tem concurso de pessoas, que é um só. São 5 casos que se aplica. As pessoas que são imputáveis e as pessoas que são inimputáveis. Nesse caso, esse autor imediato, ele é um imputável utilizando um inimputável. Que se forem 2 inimputáveis, não cabe, não tem como fazer isso, tá? Então é um maior de 18, imagine só, controlando um menor de 18. Aqui, você imagine uma pessoa com menos de 18 anos, ou então totalmente louca, doente mental. Ele controla essa pessoa, ele utiliza, ele fala assim pro doente mental, ô, vai lá e mata aquela menina, ele vai lá e mata. Ele utilizou ela como meio, beleza? Além disso, na coação moral irresistível e na obediência hierárquica. Esses dois aqui, eles se encontram no artigo 22, beleza? Do Código Penal. Aquela pessoa que foi coagida de forma irresistível, moral, e aquela pessoa que foi enganada aqui na obediência hierárquica, beleza? Esses dois últimos casos aqui, eles são até diferentes, porque eu estou falando de erro de tipo e erro de proibição. Os dois são excusáveis. Excusáveis. E os dois são determinados por terceiro. Então você poderia colocar de uma forma bem simples. O erro determinado por terceiro, o excusável, responde só aquela pessoa que colocou ali em erro. De forma simples, tá? Ou de tipo ou de proibição. Lá no artigo 20 e artigo 21. Tranquilo? E a autoria imediata não se aplica aos crimes culposos e nem aos crimes de mão própria. Porque no crime culposo a pessoa não pode querer aquele resultado, acontece sem querer. E no de mão própria só pode ser executado por aquela própria mão. Ou seja, imagine aqui no autoaborto. O autoaborto, tem como você imputar um homem do aborto daquela mulher? Não dá, não dá. O autor imediato ele vai responder como se ele tivesse colocado as mãos. Então não cabe nessas duas situações. Essas duas situações são extremamente importantes. Outro tema importante para nós estudarmos é sobre a autoria colateral. Na autoria colateral não há concurso de pessoas. Mais uma vez, não há concurso de pessoas. A autoria colateral é aquela em que 2 agentes ou mais, eles não se combinam, eles podem até se conhecer ou não, mas eles não sabem da conduta um do outro, e eles desejam o mesmo crime. Você imagine aqui nessa situação, que A escondido atrás de uma árvore, B escondido atrás de um poste, os dois desejam matar C, que está voltando ao seu trabalho. Os dois disparam contra o C, mas um sem saber do outro, No mesmo momento, o disparo fatal foi constatado que foi de A, que A matou o C, mas o B poderia. Então, nesse caso, você colocaria que A responde por homicídio consumado e que B responderia por homicídio tentado. Mas não tem concurso de pessoas, porque eles não têm liame subjetivo, não sabiam da conduta um do outro, beleza? Então aqui, ó, um contexto sobre o homicídio, o artigo 121, isso é importantíssimo. Agora, se eles tivessem combinado, os dois responderiam por homicídio consumado, beleza? E no caso da autoria colateral, também se desmembra a autoria incerta. Imagine que os dois disparos entraram pelo mesmo furo e saíram, não tem como determinar quem matou, aí seria incerta. Para os dois colocaria homicídio tentado. Beleza? Então existe autoria colateral e autoria incerta, beleza? Na sequência, a coautoria sucessiva, que era aquela que eu falei, quando uma pessoa entra na esfera de execução da outra, com liame subjetivo, mas sem prévio ajuste. Olha só, não há prévio ajuste, porém existe o liame. Existe o liame subjetivo, porque ele queria entrar na esfera de execução de outra pessoa. Ó, ele entra na execução. Você imagine aqui que o Bebeto é muito amigo do Tafarel. Bebeto tá voltando do seu trabalho quando ele vê o Tafarel brigando com o Zidane na rua. Ele já chega na voadora, né? Porque amigo que é parceiro meu, já chega na voadora. Pá, já chega na porrada junto. Não, vamos quebrar o Zidane, vamos quebrar o Zidane. Aí, ó,
Combinou antes? Não, ele viu a briga e já foi pra cacetada. Entrou na lesão corporal junto, beleza? Aqui que coloca a coautoria sucessiva. Isso é recorrente em prova. Então olha só, mais um contexto que eu falei sobre a lesão corporal, colocando situações que envolvam a parte especial também da sua prova. E outro objeto que é importantíssimo para a prova nesse tema, ainda mais quando se fala de crimes funcionais, seria o concurso de pessoas nos crimes próprios, E isso despenca em prova, Porque a regra é que as circunstâncias subjetivas e aquelas de natureza pessoal não se comunicam, salvo elementares do crime. Elementares do crime quer dizer tudo aquilo que vem depois do artigo. Ou seja, você imagine no artigo 312. O artigo 312 do Código Penal, que é o peculato. No peculato diz o quê? O funcionário público que se apropriar ou desviar, tá vendo que está no comando, está na conduta elementar do tipo, então ela pode se comunicar, mas você deve saber uma regra. Fiz aqui, ó, basicão. Você imaginaria o seguinte, quando eu falo em elementar, eu estou falando aquilo que está logo depois do artigo, beleza? Quando eu falo em circunstâncias, eu estou falando aquilo que vem depois do artigo, que está abaixo dele, Ou então, quando eu falo as circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas. Então, existem circunstâncias específicas, que estão logo depois do artigo, e as genéricas. Então, as circunstâncias, de forma geral, mas elas podem ser objetivas ou subjetivas. Subjetivas, características pessoais. Objetivas, seria o meio que foi feito o crime, a execução ou armas do crime. Tranquilo? Então, olha só, quando falamos em circunstâncias subjetivas, elas nunca se comunicam. Circunstâncias subjetivas nunca se comunicam. As circunstâncias objetivas, você pensaria no roubo à mão armada. Pode se comunicar? Pode, se a pessoa souber. Então, olha só, comunicam-se com o conhecimento. Tem que ter, ó, com conhecimento dessa outra pessoa que está junto no crime. E as elementares subjetivas e objetivas, ou seja, aqui em cima, quando elementar, pode ser objetiva ou subjetiva, é a mesma coisa aqui, ó. Comunicam-se desde que a outra pessoa tenha conhecimento. De novo, voltando ao peculato aqui, ó. Falando do peculato, que é crime próprio funcional. Se um terceiro não sabe que aquela pessoa é funcionário público e mesmo assim vai lá e pratica um furto no local de trabalho dele, no órgão de trabalho dele, mas ele não sabe, então ele vai responder pelo furto, enquanto o funcionário vai responder pelo peculato. É mais gravoso. Agora, se ele souber, os dois sabem, eles vão com este dolo de furtar esse órgão, então os dois responderão pelo peculato, que é mais gravoso. Então precisa o conhecimento, beleza? Então aqui eu passei algumas características para você, para essa sua prova do direito penal. Claro que é breve, é pouco e você precisa ter um conhecimento muito maior. Mas eu espero ter ajudado e que você tenha uma excelente prova e aguardo você no churrasco de aprovação. Valeu? Tamo junto!